Oi, oi pessoas! Deixa eu já, como sempre, aqui arrumar meu filtro. Então, começamos, né? Entrei aqui uns minutinhos atrasados. Minha conexão não estava funcionando, enfim. Bom, deixa eu baixar agora aqui um pouquinho. Tá muito alto, né? Não, peraí, deixa eu só colocar aqui nos comentários. Lembrando que eu sempre esqueci de botar nos comentários o título da live, né? Porque tem gente que não olha aqui em cima. Bom, galera, não sou do tipo de pessoa que fica esperando o pessoal aí entrar, simplesmente começa e deu. Então, o título da live de hoje é A Sua Fotografia Não Está Cara. Por quê? Eu vejo muitos fotógrafos aí dizendo que tem muitos clientes que acham que a sua fotografia está caro e que é por isso que elas simplesmente não conseguem aumentar o seu preço, porque também tem essa insegurança. Então, a razão da live de hoje é justamente para trazer e devolver de volta essa segurança que a fotógrafa precisa ter e finalmente começar a receber mais pela sua fotografia. Oi MP, eu acho que é MJP, oi Verônica, deixa eu acenar aí pra vocês já vai começar a louca das acenações. Então, se tu tá chegando aqui agora, caiu de surpresa aqui nessa live, meu nome é Yasmin, eu sou fotógrafa de distância e também sou mentora de outras fotógrafas. Deixa eu já tirar aqui as notificações do meu celular, senão vai ficar pitando aí pra vocês o tempo todo. Oi Rosinete, oi Franciele, oi gurias, quem for entrando aí pode por favor me dar boa noite, tá? Porque eu sou uma pessoa real, gostaria bastante. Inclusive quem lembrar e apertar aqui no curtir também me ajuda bastante, tá? Oi Juliane, então, como eu tava falando, quem me acompanha já há algum tempo e quem tá me seguindo aqui nesse perfil, logicamente, né, deveria ter e tem interesse de aprenderem a lotar a sua agenda faturando acima dos 8.000 mensais fotografando gestantes. Então tudo, exatamente tudo que eu abordo é sempre em torno disso, tá? Tudo gira em torno disso. Já vou te avisar também que de vez em quando eu fico olhando pro lado, porque aqui que tá minha tela, tá? Te dá outra vez importante antes da gente já começar de fato aqui. Dá tempo ainda de tu pegar um caderninho e uma caneta e já começar a anotar quando começar a falar, né? Então, o que eu queria falar pra vocês? É que essa live aqui, de terça-feira, geralmente é a live 957, as lives onde eu faço as análises. Só que eu acho que eu vou parar de analisar por um tempo, eu vou voltar mais posteriormente, quando eu ver que tem mais fotógrafa pedindo isso. Porque eu não gosto de dizer que eu vou entrar ao vivo e acabo não entrando, porque não dá tempo de encontrar fotógrafo suficiente e toda essa história. Então, a live Fotografa Isso que acontecia na quinta-feira, vai acontecer também na terça. Então, a boa notícia é que sempre vai ter temas aleatórios dentro da fotografia, agora na terça e na quinta, sempre aqui no Instagram, tá? Então, só pra já te deixar aqui avisado. Bom, oi pessoas que, peraí, oi Romero, Débora, Débora Romero, se não me engano é minha cliente. A Franciele também é minha cliente, tá só as clientes aí. Bom, olha só. Primeiramente, já vou te esclarecer aqui, ó. Por que raio, né, que a tua fotografia ela não tá cara? Eu não preciso nem saber quanto que tu tá cobrando agora, mas eu tenho exatamente a certeza que a tua fotografia ela não tá cara. Primeiramente, porque em fotografia e fotógrafos, preços assim de ensaios não tem um valor fixo. Não existe lá uma lei, ó, os fotógrafos precisam cobrar de tanto até tanto. Não tem um valor fixo na fotografia, então não, o teu valor não tá caro. Às vezes acontece de tu simplesmente não estar atraindo o cliente errado ou simplesmente tu não estar passando o teu valor em quesito de oportunidades de fácil maneira para o teu cliente. Então eu vou abordar aqui tudo isso aqui, tá? Mas primeiramente, já fica tranquilo que não tá caro, eu só vou agora te explicar o porquê raios, por quê. Oi Vanessa, oi Mônica. Bom, agora tu pode me dizer assim, ó, a minha fotografia não tá cara. Mas então por que eu recebo mensagens lá no meu WhatsApp dos meus clientes dizendo que ela tá cara, né? Às vezes a gente acha que não, que tá até barato, só que tem cliente que tá reclamando dizendo que tá cara. Bom, às vezes acontece dessa cliente não fazer parte da tua classe de fotografia. Eu não sei aí quem está me assistindo se já me acompanha ou não, mas eu já falei sobre isso. Sobre as classes de fotografia, que existem 4 classes, a classe A, a classe B, a classe C e a classe D. Até eu tinha anotado aqui no caderninho para eu poder mostrar para vocês, mas eu acho que não vai ser necessário, eu acho que eu consigo somente explicar e acho que vocês vão conseguir pegar a ideia. Então vamos aqui por ordem, tá? Desde a classe D, tá? B, C, D, tá certo. A classe D de fotógrafos, na verdade vamos começar assim, ó, para cada classe de fotógrafos existe a sua classe ideal de clientes. Então, primeiramente, tu precisa identificar qual a classe de fotografia que tu tá, para te poder atrair a tua classe de clientes ideal, ou seja, que vai querer pagar pelo preço que tu tá oferecendo. Então, ó, a classe D de fotógrafos geralmente são aquele tipo de fotógrafos que são mais iniciantes,
que entregam todas as fotos simplesmente porque não conhecem sobre Photoshop, sobre Lightroom, sobre pós-produção. Então eles acabam cobrando em torno de R$100. E para essa classe aqui de fotógrafos, que é a massa, né, a maior massa, na verdade, que tem de fotógrafos que cobram em torno de R$100, também tem a sua gama de clientes, ou seja, aqueles clientes que não suportariam em nenhum momento, em nenhuma hipótese, pagar mais do que R$100, porque eles simplesmente acham desnecessário pagar por fotografia, acham uma coisa totalmente fútil e não valorizam. Inclusive, eles preferem fazer por celular, tá? Então é por isso que a maioria das vezes quem está cobrando R$100, por mais que esteja baratérrimo, mesmo assim não consegue fechar ensaio, muitas vezes, porque a pessoa que, se for para pagar R$100, então que eu faço em casa mesmo, já não é quase nada, entendeu? Então, para esse tipo de classe de fotografia, de fotógrafos que cobram, também tem a sua classe de clientes que pagariam até R$100. Da mesma forma, a classe D, A, B, C, D, classe C, toda perdida, né? Tô fazendo ao contrário, não me julguem. A classe C de fotógrafos cobra em torno de R$250, ou seja, já sobe ali um nívelzinho, né? Essa classe C aqui já não entrega todas as fotos, entrega uma quantidade mínima, tipo assim, de fotos 20, 30, 40 fotos, não limita tanto, mas limita. Já tem uma qualidade um pouquinho melhor do que essa daqui e também tem a sua própria classe de clientes, ou seja, aquele cliente que acha que é razoável pagar, na verdade, em torno de R$250, acha ridículo pagar R$100 porque ela entende a qualidade da fotografia de 250, mas também acha um absurdo pagar mais de 250. Então, para cada classe de fotógrafos tem sua classe de clientes. Esse daqui, só para mim finalizar aqui, para te poder saber todos e não dormir pensando como é que é esses dois últimos, né? Aqui é a classe A e B. A classe B cobra em torno de R$500. Tem uma qualidade excelente, limita as fotos, tem assim uma boa pós-produção, mas cobra em torno de R$500. Já tem também as clientes que têm um poder mais aquisitivo, que realmente se organizam para fazer um ensaio fotográfico, querem e podem pagar R$500 por um ensaio simples, tá? Não estou contando aqui foto extra nem nada, somente pacote. Depois tem a classe A, que daí cobra em torno de R$1.000. E assim, em termos de qualidade, entrega, é a mesma do que a classe B. O diferencial desse daqui é que ele tem realmente diferenciais competitivos bons e a maioria das vezes daqui tem o gatilho e consegue aplicar o gatilho da autoridade, ou seja, aquele fotógrafo mais famosinho, que está mais tempo na cidade, ou que simplesmente é mais falado entre as gestantes, tá? Então o diferencial do A e do B é realmente ali aquele diferencial competitivo de ser mais famoso, de ser mais disputado, porque a qualidade muitas vezes é exatamente a mesma, tá? Deixa eu parar aí um pouquinho para dar um oi para as pessoas. Oi, Aninha Schmidt. Oi, Edneia Coelho. Ei, Rebeca. Casa Estúdio. Acho que é Daniela Menezes. Dayana. Eu tô clicando aqui tudo nas mãozinhas, mas tem umas pessoas aí que não tá acenando. Eu acho que não tá, né? Bom, gostaria muito que quem estivesse entrando agora fosse me dando boa noite, porque sou uma pessoa real, me dediquei para estar aqui. E gostaria muito. Então, teu primeiro problema ali em relação às tuas clientes dizerem pra ti que a tua fotografia tá cara, talvez realmente seja, só pra finalizar aqui essa parte, tá? Pra fechar direitinho. Talvez seja que essa cliente simplesmente não pertença à tua mesma classe de clientes de fotografia. Então, não é que a tua fotografia tá cara. É que tu não tá ofertando para as pessoas certas. Mesmo que tu cobre R$2.000, R$5.000 em ensaio, vai ter quem possa pagar por aquilo e quem queira pagar por aquilo, inclusive, tá? É a mesma coisa aqui, por exemplo, se eu cobrar R$1.000 e eu ficar o tempo todo ofertando meu ensaio no brick da minha cidade. Bom, somente ali por falar em brick de grupo, né, já remete a coisas baratas. Então imagina se eu ficar ofertando ali, eu só vou atrair clientes e gestantes que justamente estão procurando ensaios baratos. Então, muitas vezes não vai fechar aí com a minha fotografia, tá? Dayana me deu boa noite. Bruna Pereira me deu boa noite. Oi, a Daniela Menezes só botou uma mão, ó. Ô, mulher, tá preguiçosa? Tá, então podem ser essas questões. Ou pode ser que ela seja realmente da tua classe, só que ela não conseguiu ver uma oportunidade em ser fotografada por ti. O que acontece? Ela é da tua mesma classe, só que ela não entendeu o porquê raios que tu tá cobrando 500 ou R$1.000. Ela não entendeu o motivo. Ela acha que a tua fotografia tem a mesma qualidade do que o coleguinha do lado, só que tu tá cobrando muito mais alto e tu tá absurdamente cobrando caro. Então, talvez realmente tu não tenha apenas passado a tua oportunidade,
né, a oportunidade em fotografar contigo. Vou te dar um exemplo. A oportunidade de uma gestante que editou se fotografar comigo é que eu sou especialista em fotografia gestacional, então ela pode ficar super tranquila que eu vou ser a pessoa ideal para fazer o ensaio dela, vou saber como é que são as poses dela, o ângulo dela, vou saber deixar ela bonita nas fotos, porque eu sou especialista nesse nicho. Então é essa oportunidade que ela tem de ser fotografada comigo e não com outro coleguinha ciclano aí. Outra oportunidade que ela tem em ser fotografada por mim é que eu já deixo bem claro desde o começo que eu faço fotos espontâneas, fotos que geram emoções, fugem daquelas fotos engessadas, coisa que nenhum fotógrafo aqui de onde eu moro faz isso. Inclusive, tu pode pensar aí na tua cidade se tem alguém que faça isso ou não, tá? Se não tiver, inclusive, talvez seja interessante tu aprender sobre isso também, que eu ensino no meu perfil. Então, a tu fazer fotos espontâneas e fazer lá, ser especialista na fotografia gestacional é o meu diferencial competitivo. Qual seria o teu diferencial? E não basta somente ter, tu tem que mostrar e transferir isso para o teu cliente. Então, desde ali da nossa primeira conversa, vou falar da minha, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gestante me chamou. Eu começo a conversar com ela, eu mando o meu orçamento e dentro do orçamento já está escrito qual é esse meu diferencial. Lá, antes dela chegar no pacote, antes dela chegar no figurino, já está dizendo para ela que eu sou especialista em fotografia gestante, que eu faço foto espontânea, que a minha pós-produção é ótima, que eu vou tirar a estria da barriga dela, que eu vou tirar a celulite da barriga dela. Então, ela aprende tudo sobre a oportunidade de ser fotografada por mim. Daí, depois ela desce, vê lá o preço, daí ela entende. Ela vê o preço e ela não se assusta, porque ela realmente entende, não, faz sentido porque pelo que ela está me entregando, tá? Então, tu vai ter que justificar o teu preço também, não é só jogar ali o preço na cara da cliente e esperar que ela entenda e ligue os pontos sozinhas, tá? Mas, pode, depois dessa parte aí da gestante simplesmente estar dizendo que tá cara, talvez esteja acontecendo outro problema, que as gestantes te chamarem, mas simplesmente não estarem fechando contigo, ou seja, ela te chama, ela não diz que tá cara em nenhum momento, ela apenas diz que vai pensar e não fecha contigo. Bom, talvez, mesmo assim, ela ainda seja da tua classe e tu precisa pensar nessa hipótese. Talvez ela seja da tua classe e apenas não tenha dinheiro. Tu precisa entender que às vezes ela valoriza o ensaio. Ela acha que seja justo pagar R$500 no ensaio, porém nós sabemos que ali na gestação há muitos gastos. Talvez ela apenas esteja sem dinheiro para pagar. Aí tu pode facilitar o pagamento para cliente, tá? Por exemplo, se tu aceita Pix, se tu aceita boleto, se tu aceita parcelamento, se é com juros, sem juros, então tu pode facilitar isso para aquela cliente que acha justo pagar pelo preço que tu está pedindo. Daniela, sou alguns meses sem fotografar gestante. Seria interessante convidar alguma gestante para a inversão disso? Claro, seria muito interessante. Até porque, por tu estar alguns meses sem fotografar gestante, a probabilidade é enorme de que lá no teu perfil não tenha tantas fotos de gestantes recentemente. E tu postar fotos de gestantes recentemente com frequência acaba atraindo gestantes para o teu perfil, tá? Então eu acho sim que vale muito a pena tu fazer a inversão de risco. Continuando aqui, deixa eu até baixar aqui, tava lá pra cima, tá? Então, ali de fato, né, essa cliente te chamou e ela não fechou contigo, talvez ela seja da tua classe, porém ela somente não tem dinheiro. E outro problema que acontece muito, bastante, principalmente com os fotógrafos iniciantes, inclusive comigo eu também fazia bastante, é simplesmente tu não estar encaminhando aquela gestante para o fechamento, não estar encaminhando ela para o agendamento. Ou seja, a gestante entrou em contato contigo para te pedir um orçamento de ensaio fotográfico gestacional. Aí tu vai lá, conversa com ela e manda o orçamento e pum, some, né? Ou simplesmente ele fala, qualquer dúvida me pergunta. E acabou. E tu não conversa mais com ela, tu simplesmente manda o orçamento. É tu, meu bem, que está querendo matar a venda. Então assim, tu tem que encaminhar aquela conversa pro fechamento. Então eu vou te dar um exemplo para te ficar mais prático assim, de entender e mais prático o aprendizado. Mandei um orçamento ali para minha cliente. Eu já pergunto de onde ela é para mim saber se eu vou poder fotografar ela ou não, se eu vou precisar de locomoção ou não. Depois, como eu já sei com quantas semanas de gestação ela tá, porque isso eu pergunto antes de mandar meu orçamento, eu já abro a minha agenda e já vou ver ali qual data seria melhor para ela fazer o ensaio gestante dela, de acordo com as semanas ideais. Então eu já falo, olha fulana, se tu quiser agendar comigo, eu tenho data para os dias tais e tais horários, tá? E assim, funciona dessa forma o agendamento. Tu vai agendar comigo, a tua data vai ficar pré-agendada por 7 dias e tarará, tarará. E eu vou explicando assim tudo para ela, como é que funciona o agendamento, já encaminhando para a finalização. Ou seja, já mando as datas, em seguida já deixo
já fala para ela qual seria o pagamento do sinal para ela poder fazer, quais são as formas para te já encaminhar. Ou seja, para te não deixar uma venda em aberto, não deixar que a cliente feche sozinho contigo. Muitas vezes, se a gente deixa para a cliente fechar com a gente, ela simplesmente ali dizer que ela quer fechar, vai demorar muito tempo, ou senão ela não vai fechar, porque às vezes ela acha que tu não tá assim tão interessada, né, em fazer um ensaio com ela, em fechar um ensaio com ela, ou simplesmente tu não tá dando atenção para ela. Então, sim, às vezes, a maioria das vezes, o problema em uma gestante te chamar e não fechar um ensaio contigo é que tu não encaminhou para o fechamento, tu simplesmente mandou o orçamento e sumiu no mapa, tá? Então, isso pode estar acontecendo. Agora, eu quero te encorajar um pouquinho a subir o teu preço, assim, o teu preço da fotografia. Olha só, quero te falar alguns benefícios em cobrar mais alto. Sim, porque existem benefícios em cobrar alto. Não vamos falar aqui a palavra cara, porque como eu já acabei de mencionar um pouquinho mais cedo, a fotografia não tem preço fixo. Então não tem caro ou barato. Tem quanto fulano cobra e o outro fulano cobra. Pronto, ponto final. Isso vai depender muito da qualidade que aquele fotógrafo tem para poder cobrar aquilo ali. Oi, Vanessa. Oi, Tainá. Eu aperto no acenar para todo mundo, mas não é para todo mundo que vai o acenar. Oi, Sandro. Sandro é fotógrafo também. Inclusive, a gente já fez uns frees juntos. Já me ensinou bastante coisa também. Oi, Mica. Oi, Marques. Quem for entrando agora por último, por favor, me dar boa noite, porque eu sou uma pessoa real. Tá, olha só. Benefícios em cobrar mais, ou seja, mais alto ou mais caro. Bom, é que a tua fotografia, ela acaba sendo atraente para aquela gestante de classe mais alta, para aquela gestante de classe A ou B. Ou seja, em vez de tu cobrar R$100, se tu cobrar 250, tu vai se tornar mais atraente para certas pessoas. Ou se tu cobrar 500. Então, aquelas gestantes que têm menos poder aquisitivo, tu já não vai estar na linha dela, tu já não vai interessar para ela. Mas tu vai passar a interessar para aquelas clientes que elas querem, que elas podem pagar mais. Então, é o desejo delas realmente pagar mais. Então, não te sente uma pessoa ruim por estar cobrando mais, tá? Então, o primeiro benefício é que realmente tu se torna, a tua fotografia se torna mais atraente para as pessoas, tá? E outra coisa, as pessoas entendem e veem a tua fotografia com maior qualidade. Ou vai dizer agora que tu vai numa loja lá de celular e tu acha que o celular de R$5.000 tem a mesma qualidade que o celular de R$1.000. Peraí, né? É óbvio que tem mais funcionalidades, é óbvio que tem mais qualidade. Tudo, gente, tudo que for mais caro, a gente entende como que tenha mais qualidade. Então, logo, a tua fotografia sendo mais cara, já mostra para as pessoas que ela, talvez, né, ela vale isso e que ela é mais cara porque ela tem maior qualidade. Então, sim, é muito benéfico tu fazer isso. Outra coisa, trabalha menos e recebe mais. Quando eu comecei, eu acho, inclusive, que todo mundo, quando começou, faz a mesma coisa, né? Quando eu comecei, cobrava R$100 os meus ensaios. E era 50 ali na entrada e 50 na saída, ou seja, quando eu entregava. Tinha gestante que não pagava, ainda por cima, né? Mas era R$100. E eu fazia bastante, tipo assim, não tanto. Mas eu conseguia agendar com maior facilidade os ensaios de R$100. Eu não agendava assim tanto por R$100 porque a minha qualidade estava terrível. Mas quando a gente cobra menos, na verdade, a gente consegue agendar muito mais, né? Porque tem uma maior gama de gestantes que podem pagar por esse ensaio que é mais barato. Só que quando tu cobra mais, tu vai agendar automaticamente menos, sempre cai, tá? Quando tu começa a aumentar, maior parte das vezes tu começa a baixar o número de agendamentos, porém tu ganha mais e trabalha menos. Ou seja, tu não te mata trabalhando, não agenda 1000 ensaios para o final de semana, fica fotografando direto durante a semana, edição atrás de edição, para te ganhar uma mixaria. Então, tu vai ter tempo de qualidade com a tua família, se tu tem filho, se tu tem marido, mãe, tu quer passar um final de semana, quer passar um dia de semana, quer viajar, tá tranquilo, tu vai ganhar mais do que tu estava ganhando menos e tu vai trabalhar menos. Achei que eu ia estar repetindo ali o que eu estava falando, tá? Só que tem um porém, né? Obviamente, tem alguns requisitos em se cobrar mais alto. Não é aí tu, fulaninho que tá me escutando, tá cobrando atualmente R$100 e de repente tu quer dar um salto enorme para R$1.000. Não é assim. Tem requisitos. Ao mesmo tempo que tu sobe o teu valor da tua fotografia, tu também tem que subir a qualidade dela juntamente, né? Porque quando tu cobra mais, obviamente as pessoas tendem a esperar mais de ti. Por exemplo, digamos que eu dei uma mentoria.
E essa mentoria eu cobro R$1.000, estou dando uma suposição, tá? Nem dou mentoria assim cobrada. Dou uma mentoria R$1.000, mas tem outra mentoria minha que é R$5.000. Obviamente, a mentoria de R$5.000, tu vai esperar muito mais de mim. Tu vai esperar que eu te entregue um valor, uma experiência muito maior do que a de R$1.000. Porque já que eu tô cobrando mais, né, no mínimo, tem que te entregar muito mais experiência. Então, obviamente, conforme tu aumenta mais, o valor da tua fotografia e a qualidade sobe junto, porque as pessoas vão esperar isso de ti. Adriele, como consigo aumentar o valor e chegar nesse público? Aumentei o valor e não obtive clientes. E a tua qualidade? A tua qualidade está subindo junto ou não? Tu já pode deixar aqui pra mim, tá? Mas aqui mais durante a live já vai ter mais outras coisas que eu vou falar que talvez vai te dar um gatilho maior nessa questão de como que tu vai conseguir alcançar esse público, tá? Bom, então esses são os requisitos, né? Porque as pessoas esperam mais de ti, então a tua qualidade tem que subir junto. Agora tem algumas dúvidas extras que eu tava pensando ali enquanto eu tava escrevendo o roteiro da live, que eu fui pensando na hora mesmo, tá? E eu não tinha como botar em tópico nenhum. Mas eu sei que surge a questão. Por exemplo, a questão é, eu preciso avisar minha cliente que eu subi o preço? Não. Não, porque geralmente subir o preço não é uma coisa muito atrativa para aquele teu seguidor, né? Afinal de contas, seria atrativo se tu estivesse dando um ensaio lá, um mini ensaio, um sorteio. Agora, tu está subindo o preço não é nada atrativo para quem está te acompanhando no Instagram, seja stories, feed, não é muito atrativo. Eu vou te falar como eu faço. Por exemplo, se eu mudei meu orçamento hoje, para aquelas gestantes que mesmo assim ainda não fecharam comigo, porém eu já mandei o orçamento antigo, eu não aviso elas, porque eu já mandei o orçamento. Eu acho que é mais ético, já que já foi mandado para ela manter aquele preço para lá, dela para ela, e eu apenas mandar esse orçamento atualizado para as próximas gestantes, tá? Eu acho que é muito mais ético nessa questão. Cadê? Tinha outras dúvidas. Não, agora é outras situações. Uma situação que eu quero que vocês evitem. Primeiramente, deixa eu ler ali o comentário da Adriele. Sim, melhorei muito, tá? Então, tu continua aqui até o final da live que vai ter mais dica. E depois, se mesmo assim eu não conseguir te ajudar, você pode me chamar ali no DM, que eu vou te dar uma atenção bem maior. Eu posso te mandar áudio e a gente pode conversar ali bem melhor. Inclusive, eu posso dar uma olhada ali no teu perfil também. Talvez esteja pecando justamente na forma em que tu tá mostrando isso para os teus clientes. Por exemplo, que nem tu disse ali pra mim, né? Que tu melhorou muito a tua qualidade. Mas será que tá perceptível aos olhos de quem tá te seguindo? Será que tu tá conseguindo passar isso para os teus clientes? Então tem toda essa questão, tá? Bom, situações que eu quero que tu evite em questão de preço. Por exemplo, a gestante disse que estava cara. Tá, o que tu vai fazer agora? A gestante disse que estava cara ali, o que tu vai fazer? Bom, primeiramente eu quero que vocês pensem assim, ó, para vocês não tentar recuperar essa cliente dando descontos. Eu tô falando tudo isso porque são coisas que eu já fiz. Eu já vi ali que a cliente achou caro, que ela não estava muito afim de fechar comigo, e eu fui lá e dei um desconto para fazer ali, né? Bom, se tu achou caro, então, por favor, então faz de graça, vamos dizer assim, né? Acaba dando um desconto, só que na visão dela, isso só vai piorar a situação. Só piora a situação pra ti, porque tu tá parecendo desesperada pra fechar aquele ensaio. Quem tá desesperado, né, não deve ser tão bom assim, não deve ter tanta procura de ensaio. Então, isso tudo passa pela mente da cliente. Já conversamos através do meu perfil profissional. Tá. Então, não é esse mesmo, no caso, teu perfil profissional. Schmitz, pior que não me é estranho, Schmitz. Oi, Bruna. A Bruna é uma gestante que eu já fotografei. Oi, Seleni. Acho que é Seleni. Bom, então, evitar de tentar dar desconto para tentar recuperar aquela cliente. Outra coisa que tu tem que evitar é de ser ignorante com a cliente. Ou seja, já me ocorreu, eu sei que provavelmente já passou pela tua cabecinha também, da cliente vir e dizer que a tua fotografia tá cara e de tu pensar assim, ó, então eu vou falar pra ela, fecha com outro. Vai lá, chama o fulaninho que tu disse que tava mais barato e faz um ensaio com ele. Quem nunca pensou em dar uma patada, né, na cliente, já que tá achando a minha cara, vai lá e fecha com outro. Só que você tem que pensar, ser uma pessoa mais de paz e amor e lembrar que aquela cliente, por mais que ela ache nesse exato momento a tua fotografia cara, talvez em outro momento ela vá ver a oportunidade na tua fotografia, ou talvez mais pra frente ela ainda vá, sim, tornar a sua cliente mais posteriormente. Por exemplo, é recém um ensaio gestante. Tem um newborn, tem um acompanhamento mensal, tem um ensaio família, tem um ensaio infantil. Se tu for ignorante com ela agora, vai matar a venda e matar as oportunidades de que ainda existia de ela ser a teu cliente
posteriormente. Então, tem uma mensagem que eu mando para a gestante quando isso costuma acontecer. Eu deixei aqui para eu poder falar para vocês, porque eu não lembro sempre de cor, tá? Eu mando em texto. Bom, então eu meio que apenas justifico, tá? Eu falo assim: obrigada, fulana, pela sua atenção. Depois a live vai ficar gravada, tá? Se vocês quiserem anotar. Obrigada, fulana, pela sua atenção ao meu trabalho. De fato, o preço das minhas fotos equivale à qualidade da mesma. Apenas justifico até aqui. Te desejo boa sorte no seu registro da gravidez, seja com quem for fazer, e sinta-se à vontade a me retornar caso queira outro tipo de ensaio posteriormente. Então eu justifico, eu dou boa sorte para ela, seja com quem ela for fazer, mostro ética no meu trabalho e ainda dou umas boas-vindas para ela caso ela queira me retornar posteriormente. Ou seja, amigável, amor love you. A gente quer dinheiro, a gente quer cliente, não fica brigando à toa com as clientes não, viu? Ainda mais que na gestação as mulheres ficam à flor da pele. Talvez não tenha sido a intenção dela dizer que a tua fotografia estava cara ou que estava totalmente inacessível, que era um absurdo. Talvez ela simplesmente tenha ali, né, te mandado essa mensagem dizendo que estava caro, que era uma justificativa dela não fechar isso aí contigo. Mas não que ela estava te agredindo de alguma forma verbalmente, tá? Então fica tranquila em relação a isso. Agora, outra situação. A cliente te chamou, mas te deu vácuo, ou ela não te retornou mais, ela simplesmente te chamou ali, te mandou mensagem e parou a conversa. Vamos dizer assim que tenha sido vácuo, tá? Acho que vai ser mais fácil de explicar. Bom, eu não tenho assim como supor o momento da conversa exato ali que ela tenha te dado vácuo. Mas vamos fazer de conta que ela te deu o vácuo ali no momento que tu mandou o orçamento, que é o que acontece com mais frequência. A gente manda o orçamento e geralmente nessa parte é que a gente ganha o vácuo porque ela já tem ali o preço em mãos e ela não quer mais saber da gente, ela só queria realmente o preço para ela pensar mais posteriormente. Bom, primeira coisa é não ficar mandando mensagem para ela o tempo todo, porque a pessoa se sente extremamente pressionada, ou seja, às vezes ela pegou o orçamento, ela quer dar uma olhada, ela quer esperar o marido dela chegar em casa para ela poder mostrar para o marido dela, ela quer dar uma pensada, ela quer entrar lá no teu perfil, ver mais um pouquinho das coisas. E daí tu fica lá mandando mensagem: oi fulano, já deu uma olhada, tem alguma dúvida? Cara, isso é chato pra caramba, a gente se sente muito pressionado. É que nem tu entrar numa loja de roupa e daí só quer dar uma olhadinha, né, aquela famosa frase. E a atendente fica o tempo todo atrás de ti, perguntando alguma coisa, perguntando o que tu tava procurando, se tu tem, qual é o teu tamanho, qual é não sei o que. Calma, a gente tá ali, a gente recém chegou, né? Então tem que pensar em relação a isso. Bom, se a cliente me deu vácuo, eu espero alguns dias e mando um áudio para ela, porque talvez também tenha acontecido algum problema nesse tempo ali que eu mandei o orçamento para ela e nós sabemos e precisamos entender que quando ela nos pede um orçamento, a probabilidade é enorme que ela também tenha pedido para outros 5 ou 10 fotógrafos. Então ela tá ali empenhada, falando com eles, às vezes ela acaba simplesmente esquecendo da gente. Então, eu te aconselho, e é o que eu faço também, é mandar um áudio. Por que áudio? Porque em áudio, sei que muita gente não gosta, tá? Mas é preciso. Em áudio, a gente mostra para aquela gestante que nos deu vácuo que nós somos uma pessoa real, não somos um atendente ali automático, não é um robozinho, nós precisamos de uma resposta dela porque nós somos seres humanos. Então é muito importante a parte aqui do áudio, tá? Então em áudio eu falo para minha gestante: oi fulana, eu vi que ali que tu já conseguiu visualizar o PDF de orçamento, porque o meu é em PDF, tá? E eu queria saber, tu conseguiu abrir? Se não, eu posso te mandar imagens para te ficar melhor, tá? E eu já falo daí, né, já continuo seguindo ali com ela, já digo as datas que eu tenho disponíveis para ela, que ela possa agendar o ensaio dela. Então, novamente, que eu já tinha falado aqui anteriormente, eu já mando áudio para ela, para falar ali com ela, mostrar que eu sou humana, pergunta se aconteceu alguma coisa de errado e encaminho a conversa para o fechamento. Ou seja, eu não fico ali a bambu só se deu certo, deu tudo certo, ou tem alguma dúvida. Não, pergunta: tem alguma dúvida? Vamos fechar? Então é assim, tá? Então a gente vai encaminhar sempre para o final. Então, quem ficou aqui comigo aqui até agora, eu sei que tem gente que gosta de postar a live, né? Postar print nos stories para mostrar que estava buscando conhecimento para os seus seguidores. Até porque isso é muito, muito importante. Inclusive, ó, que eu tinha acabado de falar, tu vai conseguir mostrar para os teus seguidores a tua qualidade, a oportunidade em ser fotografada por ti, porque tu está constantemente estudando para entregar o melhor para os teus clientes. Então, vou desativar aqui os comentários para não ficar tudo na minha cara. Fazer uma pose aí mais ou menos bonitinha. É rapidinho, tá? Aquela saga de que a gente sabe fazer a pose pra gestante, mas pra nós mesmo não, né? É incrível.
Ai, não, tô muito redonda, peraí. Ai, acho que deu. Então, olha só, seguinte, se eu te ajudei nessa live, se tu conseguiu pegar insights nessa live, se tu gostou do conteúdo, eu vou deixar a live gravada. Então, se tu for fazer um favor pra mim, me motivar a realmente continuar fazendo essas lives, se tu tirar um tempinho após a live, é deixar um comentário lá no IGTV sobre o que tu achou dela. Isso me, incentiva bastante, tá? Vocês não têm nem noção o quanto. Então, eu vou finalizar aqui com vocês, lembrando que na quinta-feira agora tem outra live Fotógrafa Raiz, que também vai ser às 8 horas. E qual vai ser o tema que eu já tenho aqui anotado na minha parede. Depois eu vou mostrar pra vocês uma parede, que é a minha organização aqui, tá? Vai ser no dia 23. O tema é: a minha gestante fica travada e com vergonha durante o ensaio. Ponto. É esse o tema. Eu vou te falar como que tu vai... como é que é a palavra mesmo? A quebrar o gelo, a frase. Como que tu vai quebrar o gelo com a tua gestante para ela conseguir se soltar mais durante o ensaio. Então vai ser esse o tema, tá? Eu vou finalizar aqui com vocês. E tchau e benção!